Bom, então eu queria colocar aí para vocês que o professor Marco Antônio é verbetógrafo veterano, né? Ele é médico, especialista em pneumologia, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2001 e docente em Conscienciologia desde outubro de 2012, consciencioterapeuta desde junho de 2003 e tenepsista desde agosto de 2004. Muito tempo aí, muitos estudos, né? Muita pesquisa, né, professor Marco Antônio? Então, vamos lá. Vamos às perguntas. A gente já tem aqui algumas dos nossos teletertulianos. Então, ao professor Marco Antônio, na fatologia, página 6, na sexta linha, ele pede se você poderia ampliar com exemplos as piadas cáusticas sobre si mesmo. Certo. A condição das piadas cáusticas, elas são uma das vertentes que podem demonstrar que a pessoa tem uma síndrome de banalização do autodiagnóstico. O que a gente está querendo, por que foi colocado esse tipo de exemplo, né? Essa condição da piada cáustica sobre si mesmo. O cenário que foi pensado para colocar aqui é, por exemplo, aquela pessoa que tem aquela condição, eu, né? Quando a gente olha sobre um trafar de uma maneira cáustica, né? Então, por exemplo, a pessoa que identifica uma condição nosográfica, uma condição de maturidade sobre si mesmo, e ao invés de canalizar essa condição, as próprias energias, a própria intencionalidade para a autocura, ela acaba, por exemplo, para aliviar um sofrimento, uma condição nesse sentido, ela começa a fazer piada, no sentido de arrefecer o conflito íntimo em relação à necessidade de fazer a reciclagem. Porque o que acontece, na verdade, dessa síndrome, a síndrome de banalização, ela tem um foco bem específico. Para nós que estamos adotando, assumindo, né, o paradigma consciencial, uma imaturidade, um pertúrbio, uma doença, um autotrafar, significa o quê? Significa que é como aquela lenha que você vai gerar um combustível, né, para reciclagem. É isso que, né, nós, conscienciólogos, autoconsciencioterapeutas, evolucientes, se nós assumimos o paradigma consciencial, introjetamos dentro de nós o paradigma consciencial, trafar é para ser reciclado. Né? Claro, Tanto que tem aqui essa condição da megapensionologia, diagnosticar para tratar. Então, diagnósticos são feitos para serem mobilizados para gerar uma autocura. Agora, por exemplo, se eu sei que eu tenho um trafar, Marco Antônio, eu tenho um trafar, eu sou preguiçoso, por exemplo, eu foco, ou eu acho um nicho, que eu não preciso, por exemplo, me taxar como preguiçoso, mas naquilo eu sou preguiçoso, naquilo eu sou pusilânime. Se eu tenho essa condição, o melhor, enquanto ortopensenidade, enquanto maximização da autoconsciencioterapia, é que eu encare com uma certa sobriedade essa condição, sem muita piada. Não é que a gente precise ser sério, nada de sério no sentido de sisudo, nada disso. Nós temos que saber rir, sim, das nossas mazelas, até para desdramatizar e dar uma certa tranquilidade, sem uma austeridade patológica, claro. Mas existe um ponto, um meio termo bem de sabedoria entre você ser tranquilo, ser desdramatizador das suas próprias mazelas, né? Em que você consegue rir, e ao mesmo tempo em que você consegue também acionar uma seriedade para fazer com que aquele diagnóstico vire um enfrentamento, vire um foco de maturidade. Se, por exemplo, eu tenho, então, essa condição da piada cáustica sobre mim mesmo, não, você sabe como é que é, eu sou preguiçoso mesmo. Então, a pessoa começa a dar um ar jocoso, abrilhantado, às vezes até engraçado,
A gente sabe que muitas vezes o foco do humor, né, isso é uma condição neutra. O fato de você fazer uma piada ou ter um humor, isso é neutro. Você pode ter uma piada, o que faz rir no ser humano, por exemplo, é a condição, muitas vezes, do inesperado, daquela dissonância cognitiva, vamos dizer assim, mas inesperada. Isso é o que provoca risibilidade nas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu faço uma piada sobre um trafar meu, mesmo sendo cáustico, sendo meio esquisito, isso muitas vezes é motivo de risibilidade. Ah, que isso, cara, que engraçado. Só que, por mais que você às vezes gere uma risibilidade coletiva, às vezes você, nesse teu movimento, você está se enfraquecendo como evolucente. Então, é mais essa condição que a gente quer colocar. Mais uma vez, eu não estou fazendo apologia de uma seriedade patológica, nem do mau humor, né? Nem do mau humor. Muito pelo contrário, se a gente for pegar o outro verbete, que é o verbete autorremissibilidade consciencioterápica, existia uma tabela que demonstrava assim, a sabedoria de rir de si mesmo. Isso, sem dúvida, é uma demonstração clara e inequívoca de que a pessoa tem uma inteligência autoconsciencioterápica diferenciada. Ela sabe rir, ela não dramatiza. Então, isso é super positivo. Agora, aquela piada cáustica que te coloca para baixo, que às vezes faz até os outros, né, riem, você vira quase que um bobo da corte, das suas próprias mazelas pessoais. Isso demonstra o quê? Demonstra que a pessoa, diante daquela possibilidade de reciclar, ela está dando uma reperspectivação light, eufemística, como a gente colocou aqui. Então, isso pode ser um indício de que a pessoa tem uma síndrome de banalização do autodiagnóstico. Por quê? Porque reciclagem é assunto sério, embora não seja sisudo. Mas é assunto sério que merece uma sobriedade, que você trate aquela condição da sua autoconsciencioterapia cultivando com cuidado, né, que realmente ela merece.